Olá, estou aqui testando as coisas, aí, testando, né? A gente vai testando a chegada dos nossos amigos. Estou eu aqui a postos esperando. Essa nossa live de hoje é uma live muito importante, inclusive eu não sei se a Kátia de Belles, infelizmente, vai poder participar, porque ela teve um imprevisto familiar. Oi, Rô! E eu não sei se ela vai conseguir estar conosco, mas com certeza a Luciana Novaes, a vereadora Luciana Novaes, que né, eu tenho o prazer de seguir e de acompanhar a trajetória dela e explicar um pouco para vocês a razão pela qual nós estamos tendo essa conversa. É exatamente pela nossa falta de sensibilidade. Será que falta sensibilidade quando a gente pensa em acessibilidade? O que falta para a gente? Será que as pessoas que necessitam de lugares mais acessíveis, elas encontram? Como é que isso funciona em termos legais, jurídicos, né? Então, a Ruana já está aqui, eu vou convidá-la a participar conosco. Aqui a nossa querida Ruana. Kátia, mas se a Kátia não puder entrar, a Kátia de Belles, diretamente de Belo Horizonte, eu super vou compreender. E aí, Ruana, um beijo para você. A Kátia teve um inconveniente familiar, um tio dela apareceu de inopino, como dizem na minha cidade, né? Assim, de surpresa, um tio dela. Gente, aqui é tão quente que eu saí do banho agora meu cabelo, mas eu não estou muito incomodada com isso, não. Eu queria ter um chapéu estiloso, que nem da Ruana Labs, para eu colocar. Vamos convidar a nossa querida. Vamos lá. Luciana já está aí? Já vou chamá-la, já vou trazê-la para a roda. Tenho o prazer de tê-la conosco. Olha que eu sonho com isso há muito tempo. Né? Mas, enfim, apesar de ser um dia hoje um pouquinho triste, né? Boa noite, gratidão, Oi, Luciana! boa noite, Gratidão! Laine. Poxa, eu que agradeço demais de estar aqui com vocês. Boa noite, Ruana. Obrigada pelo convite. Nossa, para mim, assim, motivo de muita honra estar aqui com mulheres maravilhosas como vocês. A Kátia, de novo aquela escuridão. Ah, não acredito. Boa noite. Apareceu? Não. Desisto então, Lani. Desisto. Uai, chama o Murilo, seu neto não tá aí? Essa geração mais jovem é uma geração antenada. Vamos lançar mão de quem entende do negócio. Vou tentar aqui e volto, hein? Eu entro. Tá, espera aí. Pode continuar aí. Bom, eu quero agradecer, Deixa eu agradecer, Ruana, a Luciana, porque eu sei que ela é uma pessoa extremamente ocupada, deve ser extremamente concorrida para lives também. E assim, eu quero dizer a razão pela qual eu e a Ruana, a gente pensou, porque eu estou começando a despertar para a questão da acessibilidade agora. Porque até então, na verdade, não. Quando eu tive problema no meu joelho, que eu fiquei de bengala, eu comecei a sentir o distanciamento das escadas. Eu já comecei a perceber, falei, gente, as pessoas, né, escadas assim, eu estava com artrose, tive deslocamento, uma série de coisas. E aí, agora, estando em contato com outras pessoas, com a Kátia, conhecendo a sua história, eu falei, gente, como que essas pessoas conseguem? Entrou agora não, Lani? Não entrou, não. Mas Tá aí, atualiza. às vezes, o neto dela vai dar conta, o Murilo tá lá, ele dá conta. Essa geração... O meu neto de 6 anos me ajuda? Bom, é por isso que nós pensamos isso. Eu quero dar as boas-vindas para a Luciana, que é um prazer enorme. Eu sigo você, eu acompanho você
os poços. E eu tive o insight por conta também. Gente, não é só no nosso país que acontece isso. Lá em Glasgow, na Escócia, agora, em pleno evento da ONU. Da ONU. A ministra de Israel, se eu não me engano, Isso. da energia, ela não pôde entrar no lugar do evento, em Glasgow, na Escócia. Porque Eu vi não esse tinha... tweet da Luciana. E aí? Ela não entrou. Não, ainda não. Você tá linda, Kátia, no escuro, acende a luz. Não, tá tudo claro aqui, gente. Ela tá te alugando. Não deixa não, Kátia. Até de telefone. Isso é bullying. De aparelho aqui. Sou carioca, tô zoando. É. Mas da outra vez você conseguiu. A gente vai continuar falando, Kátia. Se não der, Sim. nem que seja você só falando. Eu sei que você está com visita aí. Aí eu vou pedir licença para as duas, né? Porque a Kátia está com uma visita em casa. Como é que vocês, antes e depois da situação que a acessibilidade passou a ser uma necessidade? Como é que era você antes? Fala, Luana. Pega o celular do teu neto emprestado. Eu estou com outro celular, para te falar a verdade. Eu estou já com outro celular. E eu tive um insight por conta também. Gente, não é só no nosso país que acontece isso. Né, porque a Kátia está com uma visita em casa. Como é que vocês... Eu estou me ouvindo com delay. Eu estou me ouvindo com delay. Com delay. Mas eu queria que a Luciana se apresentasse para o pessoal, porque a gente está falando com pessoas de outros estados. Ela é conhecidíssima a nível de Rio de Janeiro e outros estados também, mas de repente tem gente que não conhece essa doçura de pessoa que conquistou meu coração, que se tornou uma amiga muito querida e que eu estou preparando lives para ela. Ela vai ter muito trabalho pela frente, com gente muito boa, com canais sérios, com respeito, com causas nobres. Se preparem. E eu faço as suas as minhas palavras também. Aceita o desafio, né? Então, te prepara que eu vou te mandar mensagem essa semana. Desafio aceito. Vamos conversar. Eu sei que você me ligou e eu ia te retornar, só que eu achei que era no horário de alguma live sua, por isso que eu não retornei, mas vamos conversar muito, muito. Eu adorei essa ideia. Gente, eu sou Luciana Novaes, né? Primeiramente eu queria muito agradecer a Laine, agradecer a Ruana, que são pessoas assim muito queridas, pessoas que estão atuando na causa da pessoa com deficiência também, né? E eu acredito que assim, isso é extremamente importante, né? Eu sempre digo que às vezes a pessoa não tem que ter uma deficiência para atuar na nossa causa, né? Porque a inclusão e a acessibilidade é para todos, né? Lá na frente a pessoa vai ficar idosa, de repente vai precisar de uma acessibilidade. Lá na frente a pessoa pode sofrer um acidente, né? Ficar temporariamente cadeirante, ou assim como eu, ficar cadeirante. Eu fiquei cadeirante aos 19 anos, quando eu fui atingida por uma bala perdida dentro de uma universidade aqui no Rio de Janeiro. E, na época, os médicos diagnosticaram que eu só tinha 1% de chance de sobreviver, né? E eu costumo dizer 1%. E eu costumo dizer que, assim, 99%
estava nas mãos de Deus e eu tô aqui, graças a Deus, né? Eu falo que Deus me deixou viva com uma missão, eu acredito muito nisso. Aí na época os médicos falaram também que se eu sobrevivesse, que eu ia ficar em estado vegetativo em cima de uma cama, que eu não ia voltar a enxergar, não ia voltar a me alimentar normalmente pela boca, não ia ter a minha capacidade intelectual preservada, né? E graças a Deus eu superei as expectativas dos médicos, né? Eu sempre tive um sonho de terminar minha faculdade, que na época eu estava cursando enfermagem na época do meu acidente. E assim, a minha vontade era fazer enfermagem em prol de outras pessoas, né? Para estar ajudando outras pessoas. Eu tenho 4 irmãos e sou a única que tive a oportunidade de ingressar dentro de uma faculdade, né? Na época eu era bolsista e, assim, o meu sonho continuou mesmo depois do meu acidente. Então, depois de 4 anos do meu acidente, eu falei, eu vou conseguir voltar a estudar. E consegui. Voltei a estudar, fiz a faculdade de serviço social, e também eu procurei esse curso porque eu queria algum curso onde eu pudesse continuar atuando com as pessoas, ajudando as pessoas, né? E durante o meu estágio, eu vi que assim, eu conseguia ajudar muitas pessoas, mesmo sem nenhum movimento, com as minhas limitações, né? Então, ali, durante o meu estágio, foi que eu amadureci a ideia de ajudar um maior número de pessoas. Então, assim, eu não era da política, né? Não tinha esse objetivo, mas foi onde eu vi que eu falei assim, poxa, eu como vereadora eu vou poder ajudar um número maior de pessoas. Então, eu concorri à vereança, na época eu não ganhei, eu ganhei em 2016 só. Eu concorri em 2012 a primeira vez a vereadora, sem apoio assim nenhum, só com conhecimento das pessoas, né? Eu tive 8.000 e poucos votos, agora eu não me lembro assim quanto certinho, mas para mim foi assim, um número muito expressivo, sabe? E eu falei assim, poxa, tá aí. As pessoas confiam em mim, eu vou seguir essa carreira. E em 2016 eu consegui. Assim, A mais votada, né? E foi a mais votada. Aí assim, eu... É a sua primeira legislatura, então? Oi, não entendi. É a sua primeira legislatura, então? É o seu primeiro Não, mandato? o meu primeiro mandato foi em 2016, né? Aí eu concorri novamente, mas não consegui me eleger. Assim, essa questão da pandemia atrapalhou a vida de todos, né? Eu fiz uma campanha, eu acho que eu fui a única candidata vereadora que fiz uma campanha somente em casa, eu não saí na rua nem um dia mesmo. E tive 15.000 e poucos votos, mesmo só dentro de casa, né? Não consegui entrar, mas eu estou como a primeira suplente. Então, eu acredito, né, que as pessoas com deficiência precisam ter uma representação maior, né? Uma representatividade. E você sabe, Laine, a Ruana sabe dessa história, eu já contei para ela, que assim, eu sofri muito preconceito, sabe? Porque as pessoas olhavam para mim na rua e falavam assim, mas você não tem nenhum movimento, falavam para mim mesmo. O que você vai fazer lá dentro se você não tem nenhum movimento? E assim, eu acredito... Meu cérebro funciona, Muito. E assim, eu fui uma das vereadoras que mais tive leis aprovadas naquela Câmara Municipal. Engraçado que as pessoas diziam que ali era a casa do povo, mas foi precisa
preciso eu chegar até lá para que houvesse uma adaptação na Casa do Povo, porque as pessoas com cadeirante, com deficiência, não podiam entrar ali dentro. Você É um veja, absurdo, Luciana, né? olha só, eu vou dar um pouco do meu testemunho e ver o que eu acho. E claro, e eu vou deixar mais a Luciana, eu queria que a Kátia pudesse, porque a Kátia, ela teve uma história muito parecida com a sua, respeitando as devidas proporções. Ela tem polimiosite, que é uma doença autoimune, ela não tem força nos braços nem nas pernas. Ela ainda, depois disso, ainda teve um filho, o terceiro filho dela. Ela estava fazendo faculdade, uma história muito parecida. Ela estava no 9º ano de psicologia. Já que ela não está aqui, eu vou contar um pouco da história dela. E desde então ela ficou cadeirante e tal. E ela disse, eu vou voltar a andar. E voltou a andar durante um tempo, mas perdeu o movimento novamente. Então hoje ela é cadeirante. Então, e é psicóloga, ela atende, faz lives com a gente também. E é uma coisa muito interessante, porque até você conviver com alguém assim, o nosso olhar para a acessibilidade não existe. Então, falta sensibilidade. Por quê? Eu fui ver um restaurante, aí você vê lá, acessibilidade no estacionamento. Ok. Aí, do estacionamento para o restaurante, você vai voando, né? Porque é escada. Então, os lugares públicos não tem. As rampas, a distância das rampas, a largura, não cabe uma cadeira, não cabe, sabe assim, tem rampa? Tem. Mas não existe nenhum tipo de fiscalização para as especificidades. Né? Você tem que ter uma largura X para a pessoa passar. Não adianta ser só rampa. Uma inclinação, porque eu já peguei rampa Também, com a minha mãe também. e eu tive que pedir ajuda a 2 homens para me ajudar a empurrar, para subir naquela inclinação, que era uma coisa absurda. E eu descia de costas, porque se eu descesse de frente com ela, ela ia chegar na minha frente, ela ia cair da cadeira. Sem dúvida. Então eu tinha que descer recuando, para ela ter uma inclinação e não cair da cadeira. E eu tenho muita história para contar para vocês. Se der tempo, a gente vai longe. Eu infelizmente não sou uma pessoa como vocês duas, com milhares de seguidores. Eu sou uma Reles, professora aposentada, que tem poucos seguidores. Se uma hora depois o Instagram derruba a minha live. Mas a gente pode e lançou um livro. Agora escritora também, né? Ah, bom, já que ela está fazendo propaganda... Olha... Puxa. O livro do lado do espelho da dica. Mas o objetivo não é meu livro hoje, não. Deixa eu fazer umas perguntas para a Luciana. Lu, me permita chamá-la assim. Claro, todo mundo me chama de Lu. Antes do episódio e tal, você tinha algum tipo, mesmo querendo fazer enfermagem, você tinha algum olhar para a acessibilidade? Ou era o olhar comum que todos nós temos? Eu acredito que era um olhar mais comum, Laine. Eu acho que, assim, às vezes a gente só tem um olhar mais ampliado quando a gente necessita, ou quando a gente tem um ente ali que necessita, né? Igual a Ruana estava falando aqui, que passou por essa questão de precisar de 2 pessoas para subir uma rampa. Assim, infelizmente, eles acham que a acessibilidade é só colocar uma rampa e não seguem as normas da ABNT, né? Não vê a inclinação, não vê nada disso. Infelizmente, assim, se for um cadeirante, porque a gente tem muitos cadeirantes paraplégicos que têm, assim, a questão de se locomover sem precisar de ajuda de ninguém. Então, assim, a pessoa, nesse momento, vai necessitar de uma ajuda, porque, infelizmente, eles não se colocam no lugar. Você falou uma questão que eu sempre falo isso também, sabe? Que falta sensibilidade. Eu sempre digo que para se fazer acessibilidade, tem que
ter sensibilidade, né? Tem que se colocar no lugar, tem que pensar nessa questão, tem que enxergar as outras deficiências também, porque às vezes eu falo deficiente visual, como é para o deficiente visual? Você lembra, Luciana? Vocês duas lembram? Me permitam fazer. Eu vi isso e eu não acreditei. Eu juro por Deus, eu falei, não, isso é piada. Isso é piada de brasileiro. Uma trilha para o deficiente visual, não sei o nome que se tem, né, numa rua. Ela terminava num poste. Passou na televisão. Eu já vi muito, muito. Ela terminava num poste. Eu falei, gente, que é isso? Sabe? É o piso tátil. O piso tátil, isso. O piso tátil. Muitas vezes. Terminava num poste, Lu. Você imagina a quantidade de acidentes, quantos deficientes? Talvez não, porque a bengala talvez entendesse, né, e protegesse, né? Por isso que eles usam bengala. Mas seria incompreensível para ele, mesmo com a bengala, bater ali e falar, mas que troço é esse aqui no meio do caminho? Eu acho, e aí eu vou falar como educadora. Eu fui educadora há 30 anos. E eu trabalhava uma disciplina no curso de especialização de psicopedagogia. Eu acho que era de psicopedagogia, nem lembro mais qual era o curso. Que eu falava sobre as dimensões simbólicas do saber. E dentre essas dimensões simbólicas, eu falava sobre as diferenças. E a gente descobre que a criança ela não é preconceituosa. E aí eu estou ampliando o leque, em todos os sentidos. O problema da criança é o adulto dela. Então, se você educa... E nenhuma transformação, Lu, nenhuma, eu acredito, ela não ocorre que não seja pelo viés da educação. Então, nós precisamos sensibilizar as nossas crianças, os nossos professores. E eu fiquei assustada quando eu descobri, eu morei em Curitiba, e eu dava aula no curso de pedagogia. E eu tinha na minha sala 2 portadores com necessidades especiais. Uma era surda, profunda, e o outro era cego. E eu descobri que eu não fui preparada para ensinar para eles. E 2 ao mesmo tempo na mesma sala. Porque quando eu virava as costas e escrevia no quadro, mas falava, eu pensava no Gilmar, que era o deficiente visual, eu me esquecia da Evandra, que era deficiente auditivo. Aí quando eu me virava para a Evandra e escrevia no quadro sem falar, o Gilmar reclamava. Ou seja, nem nós, professores, e num curso de pedagogia, isso, claro, tem 17 anos, mas eu acredito que não caminhou muito de lá para cá. Como é que você vê como política, como uma pessoa inteligente, como assistente social, como uma pessoa, acima de tudo, com bom senso, e vivendo na própria pele, como que você vê, quais as saídas que a gente pode encontrar para essa falta de sensibilidade com relação, não somente aos cadeirantes, mas aos deficientes visuais, aos deficientes auditivos, semáforos com sabe? Enfim, como é que você enxerga uma cidade mais inteligente e sensível? Olha, você falou uma coisa que eu acho muito importante, sabe? Eu sempre digo que é extremamente importante a inclusão nas escolas. Porque é o que você falou, a criança não tem preconceito. E assim, você querer ser com diferente é normal. Eles se tornam crianças mais sensíveis. E assim, não é só o deficiente que ganha, é as crianças sem deficiência que ganham ainda mais. E eu acredito muito que assim, a capacitação dos professores, mas não só dos professores, de todo o corpo técnico ali escolar, né? Eu acredito que é extremamente importante. Eu acho que se nós tivermos mais capacitação e se a gente tivermos essa inclusão nas escolas, nós teremos lá na frente, a gente está aqui plantando uma semente, nós teremos lá na frente as pessoas incluídas verdadeiramente, né? Eu vejo que, assim, tem cidades, tem estados por aí que são bem mais preparados do que o Rio de Janeiro.
você falou aqui no começo da ministra que não teve a acessibilidade lá na COP, né? E assim, imagina uma ministra num país de primeiro mundo, no evento promovido pela ONU, que não teve acessibilidade. Aí eu reflito muito sobre isso, sabe? Imagina as pessoas que moram dentro de uma favela, dentro das comunidades, que não conseguem, não tem como sair de suas casas. O deficiente, infelizmente, fica enclausurado, fica sem seu direito de ir ali preso dentro de casa, sabe? Eu acho que hoje em dia, claro, a gente teve um ganho muito grande, a gente vê pessoas com deficiência nas ruas, mas assim, quando eu tive aqui como vereadora, eu fiz diversas fiscalizações nas escolas e eu via que assim, a força de vontade dos professores, de todo o corpo escolar ali era incrível, sabe, de incluir verdadeiramente aquela criança. A criança com deficiência tem direito ao mediador, né? Tem, UTI, aqui, né, que eles chamam. Aqui é TI. Aqui em Cuiabá, que eu moro em Cuiabá, é TI. É um técnico... não me lembro. Eu sei que é TI, ATI, aqui, assistente. Aqui, muitas vezes falam mediador ou então agente de apoio, né, aqui no Rio de Janeiro. E muitas mães não sabem que tem esse direito. E quando sabem que tem o direito, o que acontece? Tem que ir para a Defensoria Pública, tem que recorrer ali, igual recorria muitas vezes ao gabinete, né, ao vereador, recorriam muito a mim, a gente fazia ofícios, mandava para a prefeitura, assim, é uma coisa que é direito, mas que é uma burocracia incrível para a pessoa conseguir, sabe? Mas eu acredito que a gente tem que insistir, a gente não pode desistir de forma alguma, porque se é direito, a pessoa, por mais trabalhoso que seja, sabe, a pessoa tem que correr atrás, porque se ficar naquela mesmice, a gente não vai ter uma conquista dos nossos direitos, e a gente precisa lutar por eles. Eu sonho muito, sabe, que um dia, tem essa esperança dentro de mim, que um dia a gente não precise brigar, lutar pelos nossos direitos, que a inclusão seja uma prática normal, que não tem que fazer inclusão, porque estarão todos incluídos. Que a gente não precisa nem falar a palavra inclusão, porque seja normal de todos nós, né? Eu acredito muito nisso, eu tenho muito essa esperança, mas eu acredito que não é uma política que vai ser de médio prazo, vai ser uma política de longo prazo, muito longo prazo, né? Mas que a gente vai ter nossos direitos conquistados, e sim, nós já tivemos, né? Mas ainda temos muito a alcançar, sabe? Então eu sempre digo, para as mães, para as pessoas com deficiência, não deixe passar seus direitos, é direito seu, não é favor. Então corra atrás dos seus direitos. E a falta de informação, né, eu acredito que assim, leva a pessoa a não ter os seus direitos conquistados, né? Até quando eu estava como vereadora, eu criei uma cartilha da pessoa com deficiência, uma cartilha assim, com uma linguagem bem simples, né, para que todos possam entender os direitos das pessoas com deficiência, porque eu acredito que quanto mais informações nós levarmos para as pessoas, a gente vai ter nossos direitos garantidos, né? Eu fiz isso tanto para a pessoa com deficiência quanto o idoso. Eu tenho essa cartilha até hoje. Eu acho extremamente importante a gente divulgar para que as pessoas conheçam seus direitos. É verdade. Verdade. Hoje mesmo. Hoje mesmo, um exemplo bobo, um exemplo muito simples. A pessoa não tinha nenhuma deficiência, mas estava com a perna quebrada, de muleta. Eu estava no consultório dentário, sentada confortavelmente ali.
a recepção, mais 2 ou 3 pacientes aguardando o horário. E o que acontece? Eu vejo ele querendo entrar naquela porta de vidro, né, que você tem que fazer uma força, mas ele não conseguia largar as muletas para poder ou botar o pé no chão, porque ele veio pulando. Ninguém se mexeu. Aí eu olhei assim e falei assim, pô, ninguém vai se mexer. Eu falei, mas, Ana, você está questionando? Aí eu levantei. Pois é, foi assim, muito rápido. Eu olhei para a recepcionista, né? Eu olhei para a menina, todo mundo lá no celular. Eu levantei, fui, abri, o rapaz agradeceu, ele entrou, foi até a recepção, sentou, botou o pezinho ali e tudo mais. Mas é uma questão básica de educação. De educação. Eu teria aqui centenas de exemplos de situações que eu passei com a minha mãe. Eu vou contar apenas uma ou duas que possam resumir. Inclusive, essas ruas do nosso bairro e da maioria dos bairros. Do país. Eu morei em Curitiba, que é considerada cidade de primeiro mundo, também tem esses problemas. Pois é. E a calçada, por lei aqui, é responsabilidade da casa da frente, do morador, do comerciante. Então, o morador tem que manter aquela calçada arrumada. Se todos fizessem isso, ia correr livre. Ia correr livre. São as árvores, aqueles desvios das raízes que você tem que desviar para o asfalto. São carros estacionados, não com 2 rodas em cima ou do lado da calçada, mas em cima da calçada, que impede um carrinho de um bebê que é menorzinho passar. Imagine uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas da mamãe tinha 80 centímetros porque ela era gordinha. Não, mas é o tamanho usual. É de 80 a 90, varia, de 80 a 90. 70, 80, por aí. Ela era maior, né? E aí, eu fui com ela. Ela estava justamente indo para o mesmo dentista que eu fui hoje para fazer um ajuste de prótese. E eu, ao virar a esquina, onde tem um estabelecimento, a roda prendeu num buraco e fez assim, trec. E minha mãe quase foi ao chão. E tinha 2 pessoas ali na porta que ficaram rindo. Eu toda enrolada, porque eu abracei a minha mãe para fazer força, para puxar, para manter a cadeira apoiada numa roda, a outra quebrou literalmente. E eu não sabia o que fazer. Mas foi aquela rodinha da frente, tá, gente? Não a roda grandona. Porque dá um desequilíbrio. Mas para você ver, 2 pessoas não saem para poder, correndo para poder ajudar. Olha, falta de empatia. Nossa, falamos juntos. Aí eu consegui, a muito custo, levar essa cadeira até a recepção do consultório. Fui à rua procurar ajuda, alguém que pudesse encaixar aquela roda na cadeira para eu poder voltar, porque eu não fui de carro, porque era meio quarteirão. Meio quarteirão eu sofri um acidente. E aquelas 2 pessoas, eu voltei no estabelecimento, porque eu não achei um lugar, uma ferramenta, não achei nada. Eu estava tão nervosa que eu larguei minha mãe no consultório, coloquei sentada na cadeira, tirei a cadeira de rodas e fui com ela em busca de ferramentas. Fui nesse estabelecimento e o sangue espanhol sabe como é que é, né? Eu fui cobrar deles uma atitude. E procurei o dono do estabelecimento que falou, mas ele disse que não viu, que não sei o quê. Eu falei, não importa se ele viu ou não viu. Importa que a sua calçada provocou um dano. Poderia ter sido pior. Poderia ter causado uma queda, minha mãe fraturado alguma coisa. Não, poderia ter sido fatal, Juana. Poderia.
E, logicamente, depois que eu ameacei chamar a polícia, e eu obriguei a ele pegar a minha mãe no consultório, tá? Coloquei a cadeira no carro, eu ajudei a colocar minha mãe dentro do carro, ele nos levou até a porta do prédio. Porque eu tive que usar os meus direitos, né? Não, pelo menos você vai dar uma carona e me levar, porque eu não vou empurrar a cadeira da mamãe desse jeito com risco dela cair. Esse foi o mais terrível de todos, que poderia realmente ter causado mal. E, logicamente, depois eu fui fazer um orçamento, levei para ele o orçamento e está aqui, ó, consertei a cadeira. Pode passar o cascalho, né? E ele pagou. Mas você, Ruana, teve, como você falou, o sangue espanhol, né? Você teve essa atitude, mas a maioria das pessoas não faz tem, nada. Não fazem. Não tem Eu conhecimento, acredito. Lu, não tem conhecimento dos direitos. Eu tenho só um parêntese, eu conheço, coincidentemente, até não sei porque eu não lembrei de chamá-las também. A Simone Galdino. Eu não a conheço pessoalmente. Ela tem uma história de vida complicada. O filho dela, um dos filhos dela, foi assassinado e ela mora em comunidade. E a filha caçula dela teve paralisia cerebral, a Bia. Mas ela é linda. Eu converso com a Bia, ela é cadeirante, né? Você imagina, eu lembrei quando você falou, Lu, eu lembrei dela, porque ela mora em comunidade, da luta dessa mãe quando tem que levar a Bia ao médico. A luta dessa mãe, quando ela tem que. Ela me mencionou a questão do defensor público. Gente, e aí é onde eu quero ir um pouco além para a gente poder acordar. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, eu tenho 60 anos de idade. Eu sou uma sexagenária. E eu, aos 60 anos de idade, né? Pois então, a Ruana, Lu, ela faz bullying comigo. Olha lá, Ruana. Pode fazer, Ruana. Mas, tá bom. E eu, aos 60 anos de idade, deixa ela, é que eu comecei a abrir, porque, vamos pensar. Eu fiz uma pesquisa por alto. Nós temos no Brasil 45 milhões de pessoas portadoras de necessidades especiais. 3% da população brasileira é cadeirante. Então, aí você para pensar, meu Deus, esse povo paga imposto. Esse povo tem direito. E aí, eu comecei eu decidi comprar uma briga aqui, junto ao AB. Tenho amigos, vou usar os meus canais, as minhas redes sociais. E se vocês quiserem ir comigo nessa empreita, vamos. Porque a questão é a seguinte. Eu tenho 60 anos. Ah, não parece. Ok, mas eu tenho. Eu não sou velha, eu sou idosa. Qual é a diferença? A minha idade é avançada, mas eu não sou velha. Então, eu, na fila, para os idosos, 60 anos, me querem tirar o tempo todo. Mas eu sempre tive a consciência de, antes dos 60, não parar, e muito menos em portadores de necessidades especiais. As pessoas não param para pensar, mas por que precisa? Meu Deus, você retira uma cadeira de um carro, é uma mão de obra, você precisa de espaço. Quando se fala em acessibilidade, vai além das rampas, vai além das portas largas. Você precisa ter espaço de perambulação. Se você quiser fazer um passeio, se você quiser fazer um passeio pela orla do Rio, de Copacabana, Leblon, Ipanema, você não pode, porque aquelas pedrinhas de Copacabana, você não consegue. Quer dizer, então, assim, eu acho, e a minha proposta é tentar chamar as pessoas à empatia. Porque quando a gente fala em cadeirante, nós temos uma multiplicidade, a Lu mencionou isso. Nós temos aqueles que são atléticos, que participam das Paralimpíadas, têm os braços fortes e eles se conduzem, eles próprios se conduzem. Nós temos como o caso da Kátia, que precisa de condutor, mas ela, se precisar, se conduz. Tem o caso da Lu, enfim, cada um com a sua especificidade.
Agora, nós temos acidentes de trânsito, está aumentando sensivelmente a quantidade de cadeirantes por conta de motos, acidentes de Entre automobilismo. jovens. Hã? Entre jovens. Entre jovens. Nós temos Quer dizer, AVCs, nós temos AVCs, nós temos o Covid gerando Guillain-Barré. Quer dizer, nós temos uma série de situações, AVC, enfim. Então, assim, tombo, acidente. Meu Deus. Quer dizer, o que a gente precisa fazer? Leis, e aí é onde eu quero falar com a Lu. Leis, o Brasil tem. A questão é o cumprimento e a fiscalização das leis. O que você tem a dizer sobre o que eu falei agora, Lu? O que você pensa disso? Laís, eu só queria falar uma coisa, assim, só para você não me levar a mal, né? A nomenclatura, com o tempo, foi mudando, né? E hoje em dia a gente não fala mais assim, portadores de necessidades especiais, né? A gente fala porque agora eu esqueci, foi considerado que a pessoa não porta mais uma deficiência, né? A pessoa tem uma deficiência. Então, hoje em dia, é falado a pessoa com deficiência. Ok. A pessoa com deficiência mesmo. E assim, quando a gente fala pessoa, a gente ficamos muito felizes, sabe? Porque não é mais só o deficiente incapaz, como era visto, né? A pessoa que tem um tipo de deficiência, que não impede ela, não deixa ela deficiente, né? Eu acredito, Laine, assim, que é muito importante isso que você falou, eu sempre disse isso. Quando eu cheguei ali na Câmara Municipal, eu vi, assim, eu fiquei realmente admirada com a quantidade de leis que nós temos, mas infelizmente elas não são colocadas em práticas, elas não são cumpridas. Então, quando eu estava lá na Câmara, eu até criei um canal de 0800, porque, como eu dizia, o Rio de Janeiro é imenso. Eu não tinha como fiscalizar todos os lugares. Então, você, cidadão, qualquer cidadão, não precisa ser um cidadão com deficiência, não precisa ser um pai de pessoa com deficiência. Você liga e faz aquela denúncia, sabe? É um lugar que não tem acessibilidade, vive parando carros aqui na vaga da pessoa com deficiência. E eu falo que a vaga da pessoa com deficiência, a vaga da pessoa com deficiência é da pessoa com deficiência. Nós precisamos daquilo ali porque saímos com uma mobilidade um pouco maior. Nós geralmente fica mais próximo, vamos supor, da saída de um shopping. Se a gente precisar passar mal ou sair de emergência, por isso a vaga está ali. Só que as pessoas querem a vaga da pessoa com deficiência, mas não quer ficar deficiente, né? Não quer uma cadeira de rodas. É só um minutinho, mas não quer ficar um minutinho numa cadeira de rodas. Uhum. Isso. Você sabe que eu brigo. Assim, Eu brigo. Hoje eu brigo. Hoje eu brigo. Quando eu vejo, eu falo, escuta, cadê sua bengala? Cadê sua cadeira de rodas? Onde é que está o deficiente da sua... Onde é que está o deficiente para você usar essa vaga? As pessoas me olham... Você então é um deficiente, mas mental. Porque para você fazer o que você está fazendo, você... E eu digo que, assim, uma das primeiras ações que eu fiz quando eu estava como vereadora foi justamente isso, porque, assim, é lei, aquela vaga é nossa, nós temos o direito, mas as pessoas não respeitam. Então, eu fui até a Guarda Municipal, nós fizemos uma grande mobilização, principalmente nos shoppings, porque nos shoppings eles acham que é local privado, então pode estacionar em qualquer lugar. Nós multamos muitos carros dentro de shopping, porque pode ser multado sim, pode ser até mesmo revocado. E agora, há pouco tempo, foi aprovado também uma lei no Senado que a pessoa que para naquela rampinha, né, que dá
Não, não na vaga, né? Na rampa mesmo. Que para na rampa também agora é multado. Só falta ser sancionada essa lei, né? Mas também está previsto multa para essas pessoas. Você me tira uma dúvida, Lu? Existe algum parâmetro, por exemplo, um shopping, né? Qual é o parâmetro para destinação de vagas para idosos e para pessoas com deficiência? É um percentual, né? É um percentual de acordo com eu não sei o certo, mas eu posso até depois dar uma olhada nisso. Eu não sei o percentual certo. Mas deve ser percentual. Por exemplo, num grande shopping aqui no Rio de Janeiro, por andar, são estabelecidos 4 vagas para idosos e 4 vagas para cadeirantes do andar inteiro do shopping. Eu acho que não chega. Pouco. Muito pouco. São 8 vagas. Eu sei disso porque eu usei muito essas vagas. Né? Quando não tinha do cadeirante, por minha mãe estar junto, eu pegava e botava no de idoso, que era do lado. Sim. Né? Ela tinha direito dos 2. Sim. Mas o do cadeirante era muito mais confortável, porque tinha um espaço, né? Para cadeira, para isso, para outro. Sempre que eu ia passear com ela no shopping. Mas um grande shopping aqui do Rio. Então, eu calculo que é um percentual muito pequeno ainda. Você falou isso, Ruana, eu até também acho assim, eu não sei se existe uma lei sobre isso, eu acredito que não. Por exemplo, num teatro, geralmente, são 2 vagas para o cadeirante. Ou seja, se tiver mais 3 cadeirantes, não pode assistir. Pois é. Por exemplo, avião. Tem determinados tipos de cadeirantes que tem que ficar nas 3. Se tiver 6 cadeirantes, 7 cadeirantes, um não embarca. Gente, são coisas que me deixaram totalmente... Às vezes eu confesso que eu sou um pouco irracível e fico irada com algumas coisas que eu observo, porque a gente precisa se mobilizar. Eu acho que tudo é uma construção sócio-histórica. Né? A gente precisa... eu preciso ser uma engenheira social. Eu reclamo do mundo, mas eu não faço nada para que esse mundo se torne melhor. Eu acho que se cada um de nós fizesse um pouquinho, é a grande corrente do bem. Eu acho que a gente precisa sensibilizar as pessoas. Eu acho muito legal, muito bonito, chegar e falar assim, ai, Lu, palmas, que legal. Eu desligo o meu celular e a minha vida segue normal. Entendeu? Você que vai precisar de se preocupar com a acessibilidade. É um assunto que para mim se esgota, mas para você continua. Estou com a resposta aqui, tá? A vaga especial é um direito assegurado por lei federal, com uso regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que determina que 5% do total de vagas do estacionamento sejam destinadas a idosos. 5%. O referencial é do estacionamento de vagas. Eu vou me dar o trabalho. Eu vou me dar o trabalho de contar. E 2% para portadores de deficiência. 5%. Não era isso que eu via. Não era isso que eu via. Tá? Então... Mas e a lei? Meninas, vamos falar um pouco das coisas mais interessantes, porque eu acho que a gente precisa, porque eu costumo dizer sempre, opa, eu acho que a Kátia quer entrar, vamos ver se ela consegue agora. Tomara que ela consiga. Eu acho que a gente precisa se mobilizar e fazer campanhas sucessivas de sensibilização. Olha lá, Kátia de 10. Não deu certo, Kátia. É uma pena. Você tentou de tudo? Tentei, já mudei de aparelho aqui, já peguei o 3º. Nenhum quer funcionar. Ué, o que você fez da outra vez? Vai apertando os botões que você fez da outra vez, da live de sábado. Aqui, gente, tudo. Bom, então a sua voz... Eu tô seguindo vocês, não, tá?
Não, Eu tô mas mesmo seguindo. assim. Não, escuta. Eu Tá. meio que contei um pouco a sua história, porque Sim. a Lu contou a dela e eu, por cima, contei a sua. Como é que, eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi a sua história, a sua experiência, quando você, fazendo faculdade, as adaptações, que eu acho que foi o que a Lu falou que aconteceu com ela também na Câmara, as adaptações que foram feitas para receber você na universidade. Realmente a faculdade, né, minha faculdade aqui em Belo Horizonte, Newton de Paiva, ela teve essa preocupação em mudar a minha sala, né, porque era no andar superior, eu fui fazer aula no andar, né, assim, acesso, com acessibilidade. Mas, como eu cheguei agora, o que acontece? As pessoas às vezes acham que é só colocar uma rampa, né? Então, sabe, eu não sei se vocês comentaram aí, uma Já. coisa que chama muita atenção é no elevador, quando a gente vai para o shopping. Então, Porque, isso não falamos ainda não. no meu caso, eu adoro ir para o shopping devido à acessibilidade em termos, tá? Mas o elevador, ele fica sempre lotado. E as pessoas ali dentro, você pode observar que nem sempre eles precisam não são cadeirantes, eles não precisam de alguma necessidade especial. E eles costumam até fechar a cara, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Né? Eu não sei nas outras cidades. E o que acontece? O banheiro também, o banheiro ele não tem acessibilidade, como eles falam, sabe? O vaso é muito embaixo, tem barras? Tem, mas o acesso é difícil. Então, no meu caso, eu não tenho força também nos braços. Então, fica bem complicado, né? E lojas também. Então, tem meio fio alto. Então, tudo é muito difícil. Se você bater o olho, você acha que está com acessibilidade total. Mas o olhar é diferenciado, né? Então, não tem. Infelizmente. Infelizmente. É exatamente isso que a gente estava falando ainda há pouco. E eu fico indignada com a concepção. Então, por isso que eu fiz esse trocadilho, né? A questão de acessibilidade, ela é uma falta de sensibilidade. Porque quando a gente desliga isso aqui, a Kátia e a Luciana vão continuar se preocupando com essa questão. Eu e Ruana. A Ruana, enquanto tinha a mãe, era uma preocupação permanente. Mas depois, não, a gente... Não, eu sei, mas eu digo assim, a maioria de nós não tem isso. A gente até é nesse ponto que eu quero, nessa tecla que eu quero bater. Eu acho que não dá para a gente naturalizar o que não é natural. Enquanto nós estivermos naturalizando que é um problema da Luciana Novaes, é um problema da Kátia de Belles, não é meu. Imagina, elas representam o quê? 3% da população brasileira? Oi? 3% de um país, eu acho que até mais, são 45 milhões, é muita gente. É muita gente. Fora aqueles que vivem no interior do interior, que não têm acesso, que não são recenseados, não são cadastrados, são ignorados. Então a gente precisa começar a despertar a nossa capacidade de empatia e de sensibilidade. Vamos nos propor a fazer encontros, a fazer... o que a gente pode fazer para as pessoas perceberem que é tão fácil, gente. É tão fácil. Eu acho que a gente precisa... não é apagar o problema quando desliga a rede social. É continuar pensando. Isso é empatia. Isso é empatia. Eu não preciso ter... É nossos claro! filhos. É nossos filhos. Um simples gesto, tá? De uma criança levantar no transporte público para oferecer lugar para uma pessoa de idade, Já mostra. ele aprendeu isso com quem? Né? Independente da cadeira, porque agora, independente da cor do banco do ônibus, seja amarela, azul, vermelha, lilás, preta, você se levanta para oferecer aquele lugar, sim. O ônibus, o transporte, aquela maquinária que tem ali atrás, a rampa para descer, para o cadeirante subir e ser alocado no local, amarrar o cinto de segurança, etc. Você para ouvir quantas e quantas pessoas reclamam, eu vou chegar atrasada no meu trabalho. Cara, não pega, não para, passa reto. E ainda brigam com o motorista. E quantos equipamentos dentro desse transporte às vezes não funciona por falta de manutenção. Rampa, né?
a rampa e fica ali porque o motorista não foi treinado e não sabe. E aí levanta o passageiro, porque eu já vi, levanta um passageiro e fala, calma, calma, deixa eu ver aqui. E lê as instruções, mexe na rampa, a rampa desce e essa pessoa ajuda a colocar, enquanto os outros murmuram e reclamam. Ô, Juana, eu fiz diversas fiscalizações aqui em pontos de ônibus, né? E acontecia justamente isso que você estava falando. Primeiro que quando o motorista via que era cadeirante, eles não param muitas vezes. Levava muitas vezes 45 minutos, 40 minutos já chegou até 1 hora para que um ônibus parasse. Ia sempre eu e um amigo fazer essas fiscalizações e assim, quando parava, é o que você falou, muitas vezes o motorista não era treinado para manusear o equipamento. Muitas vezes o equipamento não funcionava. E quando dava certo do equipamento funcionar, do motorista conseguir manusear o equipamento, é o que você estava falando. Muitas vezes as pessoas que estavam ali dentro do ônibus murmuravam, reclamavam. Não tinha essa questão da empatia. E a má conservação dessas rampas, né, é assim, realmente uma questão que não existe, é uma questão assim, surreal, porque essas rampas muitas vezes não têm uma manutenção. Quando a gente entrava dentro dessas rampas, chegou um momento que eu quase caí da cadeira, porque o equipamento fechou. Uma vez eu fui fiscalizar e o equipamento subiu, eu entrei dentro do ônibus. Quando foi para sair, o equipamento não funcionou. Teve que chamar um mecânico, o mecânico foi até o ônibus, demorou extremamente assim, um tempo muito grande para que aquele homem viesse e conseguisse mexer ali no equipamento para poder descer do ônibus. Então, realmente, assim, é muito difícil. Aqui no Rio de Janeiro, até essa questão que você falou dos assentos, né, não tem mais o assento preferencial para o idoso ou para a pessoa com deficiência. Foi aprovado que todos os assentos a pessoa tem que levantar para o deficiente ou para o idoso, mas a gente vê que não acontece. Muitas vezes a pessoa finge até que está dormindo. Eu costumo dizer que a velhice dá sono. Porque quando basta chegar um idoso perto de um jovem, ele deita a cabeça e dorme. É um negócio assim. Não sou tremendo. E eu já ouvi o assunto está maravilhoso, mas faltam 2 minutos para o nosso tempo acabar. Então, vamos agradecer. Marque de novo, gente. Juana, marca outro para eu poder participar. Sim, senhora. Hoje eu fui prejudicada. A não ser, Kátia de Beles, que seja no Insta de pessoas poderosas, como Luciana Novaes e Juana Laves, porque essa que vos fala não tem cacife. Eu estou à disposição. Tá ótimo. Eu não tenho cacife. Luciana, obrigada por ter aceito o convite de coração. Eu que agradeço. A gente vai conversar muito a respeito disso e de outros projetos para você. Nós precisamos de mais empatia, de sensibilização das pessoas, que as pessoas vejam que poderia ser com elas. Não, que pode ser. A gente esquece que a gente vai envelhecer. De um AVC, com Covid aí, as complicações como Guillain-Barré e outras complicações, né? Pessoas que ficam cadeirantes depois do Covid. Vamos pensar, independentemente, gente, não precisa acontecer na minha família, na minha casa, para eu me sensibilizar. Isso é um princípio cristão, sabe? Isso aí é o básico do ser humano, é o que nos... enfim, eu quero agradecer de coração, Luciana, por você ter aceitado o convite. Kátia, embora você não esteja aparecendo, mas eu sei que você está sorrindo. Arrasada. Mas eu voltarei. O seu sorriso está meio que no escuro, mas está aí. Então, Juana, um beijo para você.
E olha, meninas, quando precisarem de mim para qualquer coisa, uma militante nessa área, contem comigo. E você sabe o que eu pensei, Luciana? De repente a gente escrever um livro, né? Alguma coisa que sabe, não cartilha, mas livro mesmo, contando experiências, relatos de experiência, porque as pessoas às vezes se sensibilizam um pouco mais. Mas isso é um projeto futuro. Verdade. Né? Um beijo. Beijo, eu vou deixar para as duas despedirem da gente. Podem despedir, Kátia? Você vai despedir, Kátia? Beijo, gente! Eu volto! Tchau. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, agradecer você, Elaine e Ruana, pelo convite, e assim dizer que eu fiquei muito feliz, que vamos marcar mais lives e sensibilizar a nossa população. Vamos à luta! Vamos à luta, Beijo. vamos à luta. Obrigada mais uma vez por ter me recebido e obrigado, pessoal, que nos assistiu. A minha DM é Rosilene, eu vi a Rebeca aí, eu vi outras e outras pessoas. Então, até breve, gente. Até breve.